A tarde em Seul estava envolta naquela luz dourada suave que só aparece no começo do outono, quando o vento fica um pouco mais frio e as folhas começam a ganhar tons avermelhados. Era por volta das 15h45 quando o bairro charmoso de Sancheong-dong, no coração de Jongno, ganhou protagonistas inesperados para uma cena digna de qualquer romance coreano. Song Kang e Kyo Jung caminhando lado a lado, discretos, calmos, quase como se estivessem dentro de um drama que só o destino poderia escrever. O que realmente chamou a atenção, no entanto, não foi apenas o fato de estarem juntos. Foi o detalhe que incendiou as redes sociais alguns minutos depois. Ambos usavam looks combinando, casacos de lã azul suave e jeans claros, criando um visual tão harmonioso que até quem não os reconheceria individualmente perceberia que havia ali uma conexão diferente. Não era ousado, não era chamativo, era delicado, sutil, e exatamente por isso arrebatador. An que passeava pelas lojinhas de Sancheong-dong foi a primeira a avistar Song Kang. O ator caminhava com as mãos no bolso, usando um boné simples e máscara, mas nem o disfarce conseguia apagar o carisma natural que fazia seu rosto sempre reconhecível. A fã não tinha percebido, no início, que ao lado dele estava justamente Kyo Jung, radiante em sua simplicidade, com o mesmo casaco azul, segurando um pequeno pacote de compras e ajeitando o cabelo solto sempre que o vento soprava. A cena parecia tirada de um episódio de Midsommar misturado com Lovers of Tchaikovsky, mas ali, diante de todos, era apenas a vida real acontecendo. Não houve contato físico, não houve gesto que indicasse romance explícito, mas havia algo em como eles caminhavam, em como seus passos pareciam ritmados, em como os dois inclinaram a cabeça no mesmo instante para observar a vitrine de uma loja de cerâmica. Era aquele tipo de sincronização natural que só existe entre pessoas que estão, no mínimo, muito confortáveis uma com a outra. Quando chegaram ao café Union Sancheong, Song Kang segurou a porta e permitiu que Yeo Jung entrasse primeiro. Parecia algo simples. O vídeo dessa pequena gentileza viralizou em menos de 10 minutos. Internautas não perderam tempo em escrever: "Isso é literalmente cena de K-drama. E meu Deus, a delicadeza dele é surreal. Além de eles parecem casal sem nem tentar." Lá dentro, um barista contou mais tarde que os dois escolheram uma mesa discretamente posicionada no canto, perto de uma janela com vista para as árvores avermelhadas. Yeo Jung pediu um chá de camomila, enquanto Song Kang preferiu um latte quente. Os dois conversaram tranquilamente, inclinando-se um pouco sobre a mesa sempre que algo engraçado era dito, com Yeo Jung rindo com a mão tapando o rosto, uma característica fofa que todos conhecem, e Kang sorrindo do jeito tímido que costuma mostrar apenas quando está realmente confortável. Nada de escândalo. Nada de exageros. Apenas uma serenidade tão bonita que parecia impossível de não romantizar. Uma pessoa sentada na mesa ao lado relatou, mais tarde, que os dois não pareciam estar numa reunião de trabalho. Não havia roteiros, laptops, nem discussões sérias. Era apenas um encontro casual, leve, com aquela atmosfera tranquila que só aparece quando duas pessoas se gostam de verdade, ou ao menos apreciam muito a companhia uma da outra. O momento teria passado despercebido se não fosse uma fã do lado de fora que, ao passar pela janela, viu que na mesa deles havia duas canecas idênticas com desenhos de flocos de neve. Ela tirou uma foto rápida, não com intenção de vazar nada, mas porque achou bonitinho. E foi esta imagem, acompanhada da legenda inocente "Olhem quem eu acho que vi", que fez o algoritmo sul-coreano entrar em colapso. O vídeo e a foto se espalharam pela velocidade da luz. Em menos de 30 minutos, hashtags número Song Kang número Kim Yo Jung número Couplelook subiram para o topo do naver. Perfis no X, TikTok e Instagram começaram a compartilhar edições, trilhas sonoras românticas, comparações com cenas de dramas e até montagens de casamento, tudo criado com a velocidade e a criatividade típicas dos fãs coreanos. Os comentários eram uma mistura deliciosa de surpresa, empolgação e suspiros apaixonados. Eles são lindos demais juntos. Isso não é coincidência.
Louok combinando em Sancheong-dong. HM. Meu casal imaginário virou o casal real? Eu já estou shippando sem nem confirmarem. Mas o que realmente alimentou ainda mais os rumores foram os testemunhos adicionais que começaram a surgir. Uma cliente da loja Artbox Sancheong afirmou que Yoo Jung havia comprado uma caneta rosa com um desenho fofinho na ponta. Minutos depois, Song Kang apareceu discretamente e pegou a mesma caneta, mas na cor azul. Eu achei coincidência na hora, mas agora? Eu não sei mais, disse ela numa entrevista amadora. As redes explodiram com esse relato, chamando de momento o casal involuntário. Outro observador revelou que, quando saíram do café, Yoo Jun tossiu levemente por causa do vento frio e, quase sem pensar, Song Kang tirou o cachecol dele e ofereceu para ela. Ela recusou, rindo, mas o gesto foi doce demais para não virar manchete instantânea. No entanto, o fato mais curioso, e o que transformou a situação de um rumor delicioso para uma verdadeira febre nacional, foi o ângulo de câmera capturado por uma turista estrangeira que passava pela rua. Num vídeo curto, de apenas 5 segundos, Song Kang e Yoo Jung aparecem caminhando lado a lado, e no momento em que passam por uma criança que acena timidamente, os dois se curvam ao mesmo tempo, no mesmo ângulo, com o mesmo sorriso. Era uma sincronia tão perfeita que muitos começaram a dizer: isso não se ensaia. Isso é conexão. À medida que o caos online crescia, grandes portais de notícias começaram a publicar manchetes especulando se esse encontro significava algo mais do que amizade. Os comentários se dividiam entre os que acreditavam que era apenas um café entre colegas e os que tinham certeza absoluta de que estavam testemunhando o nascimento de um novo casal real do entretenimento coreano. Mas enquanto o público se perdia em teorias românticas, havia uma questão inevitável pairando no ar: o que as agências dos dois atores diriam sobre isso. E esse seria o ponto que, mais tarde, mudaria completamente o rumo da narrativa. Quando a movimentação nas redes sociais atingiu seu ápice, a mídia coreana já não conseguia mais ignorar o assunto. As fotos, os vídeos curtos, relatos de fãs, tudo se transformou em uma tempestade digital que parecia crescer em todas as direções. Os portais começaram a publicar artigos analisando cada detalhe do encontro, e os programas matinais mencionaram o caso como se fosse um capítulo especial de um drama romântico da vida real. Era impossível controlar o entusiasmo do público. Os fãs já haviam decidido, por conta própria, que aquela tarde em Sancheong-dong não poderia ser apenas obra do acaso. E foi nesse cenário de euforia e especulação que as agências dos dois atores finalmente se pronunciaram. A primeira a falar foi a Namou Actors, empresa responsável pela carreira de Song Kang. O comunicado veio de forma rápida, clara e cortês, como a agência costuma fazer quando um rumor ganha força. Song Kang apenas se encontrou com colegas próximos após concluir sua agenda na região de Jongno. Não há relacionamento romântico a ser confirmado. Era uma resposta calculada, elegante o suficiente para não alimentar rumores, mas suave o bastante para não causar frustração nos fãs. Afinal, negar de forma dura muitas vezes tem o efeito contrário no imaginário coletivo. A Namou Actors parecia consciente disso. Tempo depois, a Aoizome ENT, agência de Kim Yoo-jung, também liberou sua nota oficial. Kim Yoo-jung visitou um café nas proximidades após compromissos profissionais. Ela estava acompanhada de amigos. Não há fundamento nas especulações de namoro. Curiosamente, as duas notas eram semelhantes na estrutura e no tom. Neutras, polidas, profissionais. Mas nenhuma delas mencionava diretamente o fato mais comentado da tarde: os looks combinando. E foi justamente esse silêncio específico que reacendeu ainda mais a chama da curiosidade entre os fãs. Como era esperado, as respostas das agências não acalmaram o público. Pelo contrário, acabaram alimentando mais teorias. Se fosse só coincidência, eles teriam dito: roupas combinando são muito óbvias. Eles parecem tão confortáveis juntos. As notas são sempre iguais. Nada convincente. Enquanto isso, novos relatos começaram a surgir. Um funcionário de uma pequena galeria de arte em Bukchon Anok Village,
A apenas 5 minutos de caminhada de onde o encontro foi fotografado, contou que viu Song Kang e Oh Jung passando pela rua logo após saírem do café. Segundo ele, eles caminhavam lentamente, conversando sobre algo que parecia agradável. Havia pressa, não havia tensão. A atmosfera era leve, quase íntima. Ele descreveu a cena com um sorriso. Eles pareciam estar em seu próprio mundinho. Não dava para ouvir o que diziam, mas o clima era tranquilo, bonito. Se fossem apenas colegas, eram colegas muito à vontade um com o outro. O depoimento se espalhou rapidamente. Não era comprometedor, tampouco escandaloso, mas possuía aquela dose irresistível de doçura que fazia as pessoas suspirarem. Em pouco tempo, o público já tratava o encontro como a sequência natural de uma parceria que nasceu durante as gravações de Midemon, mas que, segundo muitos fãs, parecia ter vida própria fora das câmeras. Enquanto isso, editores de vídeos começaram a publicar montagens onde combinavam momentos do encontro real com cenas fictícias da série. O resultado eram clipes tão românticos que qualquer pessoa, mesmo sem conhecer os atores, capaz de acreditar que havia ali uma história que ninguém ainda tinha coragem de admitir. Apesar disso, do outro lado da internet, surgiram algumas vozes mais céticas, lembrando que Sancheongdong é uma área muito popular entre artistas, especialmente quando tem agendas próximas na região de Bukchon-jeong e Bukgung. Segundo esses comentaristas, o encontro poderia ser apenas coincidência de horários. Mas essa lógica racional não conseguiu competir com a onda de emoção que inundava as redes. O público queria acreditar no romance, não por necessidade de fofoca, mas porque havia algo muito humano e belo em imaginar duas pessoas jovens, talentosas e carismáticas encontrando conforto uma na outra no meio da vida corrida do entretenimento. Um especialista em cultura coreana do portal TCO Times publicou um artigo que rapidamente viralizou. Ele explicava que, na Coreia, o conceito de couple look não é apenas uma escolha de moda, mas uma forma de transmitir sintonia, seja de amizade ou romance. Ele acrescentou: mesmo que não estejam namorando, looks parecidos indicam um nível de proximidade que dificilmente é intencional entre colegas casuais. Essa perspectiva deu ainda mais força à narrativa romântica. E conforme as horas passavam, o público parecia cada vez mais convencido de que havia algo especial entre os dois. No fim da noite, um vídeo de 8 segundos vazou de uma turista que estava na rua naquele momento. No clipe, Song Kang e Oh Jung se abaixam simultaneamente para cumprimentar uma criança que os reconheceu. E Oh Jung sorri amplamente, e Song Kang faz um pequeno gesto com a mão, como se estivesse encorajando a menina tímida a se aproximar. Depois disso, eles trocam um olhar rápido, não um olhar romântico exagerado, mas um olhar natural, espontâneo, cheio de ternura. Esse vídeo se tornou a prova definitiva na visão de muitos fãs. Comentários brotavam como flores na primavera. Eles realmente combinam. Olhem esse sincronismo. É igualzinho K-drama. Isso não é só amizade. Tem um carinho aí. Mesmo que não seja namoro. Que amizade linda eles têm. A partir desse momento, a narrativa deixou de ser apenas especulação. Tornou-se um capítulo emocional que milhares de pessoas estavam acompanhando como se fosse o lançamento de um novo episódio semanal. E a cada nova imagem, novo relato ou nova análise, mais pessoas se viam torcendo por um final feliz, mesmo sem saber se havia realmente algo para torcer. Finalmente, perto da meia-noite, quando muitos acreditavam que o tumulto online começaria a diminuir, Song Kang atualizou discretamente sua conta no Instagram. Não postou fotos do encontro, selfies. Em vez disso, compartilhou uma imagem de uma rua vazia de Seul iluminada por luzes amareladas, com a legenda simples: dias tranquilos são raros. A frase não confirmava nada. Não negava nada, mas, de alguma forma, parecia falar exatamente sobre o dia que ele teve, sobre a companhia agradável, sobre o pequeno refúgio da rotina corrida, sobre a leveza de passar algumas horas com alguém especial, seja como colega, amiga ou algo mais. Pouco depois, Yeo Jun também postou uma foto, uma xícara de chá em cima de uma mesa de madeira, com folhas vermelhas caídas ao redor.
A legenda era: foi um dia bonito. Isso. Apenas isso. Mas quando duas pessoas postam sentimentos parecidos no mesmo dia, sem precisar mencionar nomes, o público entende a mensagem implícita, não importa o que digam, aquele momento significou algo, nem que seja apenas uma memória boa que ambos vão guardar. No fim das contas, talvez o romance não esteja confirmado. Talvez nunca esteja. Talvez fosse apenas dois colegas dividindo um fim de tarde tranquilo em Seul. Mas para quem viu, para quem acreditou, para quem suspirou junto com os vídeos, aquele encontro já ganhou espaço no coração do público como se fosse uma cena perfeita de um drama que a vida real escreveu sem roteiro. E enquanto as estrelas continuam seu caminho, com pressões, agendas lotadas, entrevistas e responsabilidades, o mundo observa em silêncio, torcendo para que, em meio ao caos da fama, eles possam ainda encontrar momentos como aquele, simples, doces, sinceros. Mesmo que não sejam um casal, muitos concordam em uma coisa: aquela cena já se tornou parte do nosso K-drama imaginário.